De volta com Folha no Ar, primeira edição. E neste programa a gente recebe a Odisseia Carvalho, que é diretora do CEP. Falamos aqui sobre essa questão da educação com a pandemia e agora vamos conversar um pouco também, Arnaldo, conforme você pautou, a presidente do PT em Campos, Odisseia Carvalho. Voltamos com você, Arnaldo Neto. Odisseia, tem uma reviravolta política, né? Acho que ninguém esperava. Eu até falei que ontem que eu brinquei nas redes sociais que estava tudo tão bonitinho, todo mundo falando só do Dia Internacional da Mulher. Aí veio Fachin com essa decisão na segunda-feira e cria essa guerra aí, nessa polarização que existe no país e deve ficar ainda mais acentuada. Como você como presidente do PT, como viu essa decisão que anulou as sentenças e se há risco, no seu ponto de vista, desses processos serem julgados em tempo muito rápido quando for redesignado lá para Brasília? Na verdade, a gente recebeu essa notícia de uma forma bem satisfatória, mas também em alerta, né? Porque essa atitude do Fachin, que sempre foi um dos grandes defensores da Lava Jato, né, não foi para beneficiar especificamente a questão do companheiro Lula, né? Ele, na verdade, tinha uma intenção de estar, de uma certa forma, protegendo o Moro, né? Quando ele coloca essa questão suspendendo as condenações, né? Ele também não faz, paralelo a isso, a suspensão do Moro, ou seja, da parcialidade do Moro na votação de todo o processo da Lava Jato. Então, não foi à toa que o Gilmar Mendes, que de uma certa forma entendeu a estratégia política ali, né, do vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né, ele chama ontem, né, para a segunda turma do TSE a votação no sentido, né, da parcialidade ou imparcialidade do Sérgio Moro, né? O Fachin novamente faz aí um movimento pedindo a suspensão da votação temporária, mas a decisão aí tanto do Gilmar Mendes como do Lewandowski também já está, de uma certa forma, do voto a favor, né, da parcialidade do Sérgio Moro, e acaba trazendo para o Brasil, né, e não dizendo também para o mundo, né, a grande farsa que foi a Lava Jato. Né? A Lava Jato, onde o Sérgio Moro, né, que a gente já denunciava, os nossos advogados do PT já denunciavam, do Lula principalmente, já denunciava tudo que aconteceu e que culminou, né, inclusive na ida do Sérgio Moro para ser o ministro do Bolsonaro. Então, neste momento, a gente precisa, né, verificar com muita cautela, porque o que o Fachin pede é de que isso vá, né, todos os processos, vá para a Justiça Federal do Distrito Federal. E lá poderia ser ainda verificado, né, as acusações de Moro, se fosse só isso. Com a suspensão do Moro, da parcialidade do Moro, no Distrito Federal, na Justiça Federal do Distrito Federal, não se iria utilizar nada da Lava Jato, nada que o Moro utilizou, porque nada serviria. Então, esta é a grande polêmica que a gente precisa aí estar atento em relação a isso. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Quer dizer, se uma coisa é o que o Fachin queria, vai para o Distrito Federal, Polícia Federal, Distrito Federal, mas utiliza-se tudo que o Moro fez em Curitiba. A outra coisa foi o que Gilmar Mendes fez. Vai sim para a Justiça Federal, Distrito Federal, mas zera tudo. Nada do que foi feito na Lava Jato serve. Ou seja, vamos aqui e isso poderia sim legitimamente dar a absolvição total do companheiro Lula, como a gente sempre defendeu. Quer dizer, essa questão do apartamento, né, do triplex, a questão do sítio do Guarujá,
Quer dizer, tudo isso a gente já falava, já apontava que não poderia ser jamais discutido em Curitiba. Mas havia, né, todo um conluio aí, né, não só dos procuradores, Dallagnol, né, o Lula sempre em todas as entrevistas que ele dava, né, ele depois que ele foi preso, inclusive, apesar dele falar que ele não tinha mágoa, mas ele sempre bateu nesse ponto, que uma questão de honra para ele era desconstruir o que o Moro e o Dallagnol fizeram em relação à vida política, né? Nós levamos aí com o Lula preso um ano, 500 e mais de um ano, né? E aí a gente viu que, na verdade, sempre falou isso, ele era um preso político. A intenção da Lava Jato, e é bom esclarecer isso, nós não somos contra qualquer investigação de corrupção, mas a Lava Jato ficou claro agora, mais do que claro, né? Não só dito por nós, petistas, ou pela esquerda, foi utilizado para tirar o Lula do páreo das eleições. Por isso que eu estava até brincando com o Cláudio, né? Não foi o PT que elegeu o Bozo, foi o Moro. O Moro elegeu o Bozo, né? E com intenções claras de ser o seu ministro, e agora está aí, né? De uma certa forma. Até o Arthur Lira, que foi o cara apoiado pelo Bolsonaro, de uma certa forma, acusando o Moro, né? E fazendo, né, de uma certa forma, não elogios, mas reconhecendo, né, de que o Lula foi, neste caso, ele foi injustiçado. Tem uma pergunta aqui da Silvana Venâncio. Vou tentar passar por todos aqui do grupo, embora o nosso tempo também é apertado. O ex-presidente Lula ainda não anunciou, mas o que todos esperam é que ele se candidate nas eleições de 2022. Você acredita que Lula fará aliança com a esquerda ou ficará só no PT e outros candidatos tendem a acertar e os outros partidos tendem a acertar com outros candidatos? Olha, eu considero que hoje nós, no país, nós estamos vivendo uma situação tão drástica, né, com um presidente genocida, homofóbico, uma situação assim que é inimaginável que nós estejamos vivendo nessa situação. Que, inclusive, essa questão de direita e esquerda tem que estar acima, né? Ontem eu li uma carta assinada não só por petistas, como partidos de esquerda. O Ciro Gomes assina essa carta, Flávio Dino, petistas, de uma forma geral, o Rodrigo Maia assina essa carta, né? Então, quer dizer, e vários outros, Aécio Neves assinou essa carta em apoio ao presidente Lula. Então, eu acho que fica claro para a gente que a defesa de Lula em favor de Lula, ou quem defendia Lula e defende Lula contra a ofensiva do Moro, né, não estava necessariamente, não está agora, nesse momento, inclusive essa carta é um sinal disso, defendendo um legado político, ou concordando com todas as políticas que o PT fez ao longo desses governos, mas estão defendendo a democracia no nosso país. Isso, para mim, ficou claro, né? E eu acho que hoje nós temos que fazer isso. Nós temos que, independente de sermos de direita ou de esquerda, nós temos que continuar defendendo a democracia. E aí, especificamente na pergunta da Silvana, da companheira Silvana, lógico que nós temos aí, né, estudos, estatísticas, pesquisas que apontam, né, o legado do presidente, né? Existe um legado, existe um índice de rejeição, é verdade, existe ainda um antipetismo. No município de Campos nós vimos isso de forma clara, né? Mas existe também uma possibilidade grande do Lula ser o candidato, sim, né? E estar, de uma certa forma, em conjunto com toda a esquerda e, por não dizer, o centro-esquerda. Então, eu acho que vai ter que ser muito diálogo, isso vai ter que ser construído, né? Nós lançamos aí, né, essa reviravolta, vai ser uma reviravolta importante, mas nós temos que tentar construir dentro do centro-esquerda uma política voltada realmente para a gente
mudar essa realidade que nós estamos vivendo hoje no nosso país. E ele tem a pretensão de ser candidato, sim. Você acaba respondendo também aqui a pergunta do grande jornalista Celso Cordeiro Filho. Um abraço para o seu Celso. Ele coloca aqui, professor Odissé Carvalho. Nada, eu trato assim desde que eu conheci na redação. Professor Odissé Carvalho acompanha há anos sua trajetória política e louva a coerência do sempre PT. Você acha que Lula deve ser candidato ano que vem ou trabalhar as forças de esquerda em torno de um projeto de unidade? Acho que a pergunta do seu Celso é pertinente porque são duas vertentes também que são importantes, porque Bolsonaro foi eleito em 2018 e no cargo hoje, qualquer pesquisa aponta, ele é o favorito na corrida, ao menos em primeiro turno. Então, qual seria o caminho? O PT apostaria em Lula ou apostaria numa aliança de esquerda e de sair dessa esquerda um consenso de um nome? Olha, neste primeiro momento, nós temos que pensar em primeiro resolver a situação jurídica do companheiro Lula. Isso é claro. E, paralelo a isso, nós temos que construir uma saída pela esquerda, que poderá, sim, inclusive, o nome do companheiro Lula. Então, é isso, a gente não tem como estabelecer e afirmar que vai ser o companheiro Lula. A gente precisa construir essa saída pela esquerda, não tenho dúvidas em relação a isso. Então, é necessário a gente fazer todas as avaliações, algumas pesquisas, por exemplo, a pesquisa que deu-se no Estadão, né, diz que o companheiro Lula está na frente de todos os demais concorrentes, né, fora o Bolsonaro, os demais concorrentes. Então, existe também um índice alto de rejeição, não só do Bolsonaro, como também do Lula. Então, todas essas pesquisas, né, vão ter que ser analisadas, não tem jeito. Agora, não tem, claro também que o companheiro Lula, por todo o potencial, né, de trabalho que foi feito nos governos de Lula e Dilma, né, que são reconhecidos, não tem como deixar de reconhecer, com certeza é um pretenso candidato para se combater, né, o Jair Bolsonaro. Bolsonaro, na verdade, se você olhar em todas as pesquisas, ele tem um patamar de 30% a 32% em todas elas. É um grupo, vamos dizer assim, é um grupo fiel, né? Mesmo aqueles que se arrependeram de ter votado no Bolsonaro, né, que são representantes, né, que entendem que ele, se vier de novo, poderão votar nele novamente. Então, porque não entenderam ainda nenhuma perspectiva de ter outro que possa substituir o Bolsonaro. A direita do Brasil e a extrema-direita pensa aí, né, no Dória, estão pensando aí no Luciano Huck. Quer dizer, tem muita coisa ainda que vai surgir. Agora, acabando a pandemia, deixando o homem solto, né, você pode estar certo que ele vai estar viajando pelo Brasil afora e podendo fazer o seu resgate de lembrança de todo o trabalho que nós fizemos no governo, tanto dele como da companheira Dilma. Esse percentual de 25 a 30 que você colocou do eleitor fiel aí ao Bolsonaro, não é também o percentual nacional de eleitor fiel ao PT? Então, se a gente tem de um lado 25 a 30 para um lado, 25 a 30 para o outro, dos nomes que se colocam hoje como principais candidatos a partir da condição de elegibilidade do Lula, pelo menos no momento. Então, você tem Bolsonaro e cada um com 25 a 30. E esses outros 40, há caminho fora dessa radicalização? Quanto que o Brasil pode perder, inclusive, debate político com esses extremos? Não que Lula seja extremista, eu estou falando dos extremos radicalizados. A gente vê muito isso na rede social. Defende de um lado, defende de outro. Há uma briga muito intensa quanto a isso. O debate político não perde nessa polarização? Você desculpa porque acabou dando uma interferência aqui, uma ligação, mas eu consegui pegar o final da sua fala, né? A ideia da questão da polarização, né, dos extremos, né, os prós Lula e os prós Bolsonaro, é isso? Então, isso. De uma forma, eu considero o seguinte, que, na verdade, as pessoas que votaram em Bolsonaro votaram e se arrependeram devido à sua postura no sentido de o distrato em relação à questão da pandemia, a desconfiança em relação aos seus filhos que estão
sim, envolvidos em falcatruas, em rachadinhas, né, em compras de mansões. Então, comprovadamente, eu estou falando isso comprovadamente, que aí você pode perguntar, mas tem acusações do presidente Lula. Olha, as acusações estão sendo aí desmascaradas, né? Então, acho que isso é uma coisa que dá para poder também falar. E aí eu acredito que esse patamar de pessoas que são fiéis a Lula, né, podem crescer, inclusive da esquerda e centro-esquerda, porque há um reconhecimento do trabalho dos governos de Lula e Dilma. O Lula, na verdade, os bancos receberam recursos. Nós conseguimos tirar 40 milhões de pessoas da linha da miséria, inserção de milhares de universitários nas universidades. Então, todo um trabalho que foi feito nos governos de Lula e Dilma que estão dando saudades. A questão da valorização do salário mínimo, a questão do índice de desemprego, que na época dos governos de Lula e Dilma era de 12%, hoje de 6%, hoje nós estamos em 14%, a valorização da Petrobras. Então, são questões como essa que a gente não pode deixar de reconhecer. E o governo Bolsonaro, ele não tem nada. O que tem o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, na verdade, bateu o peito dizendo contra a Bolsa Família, contra a políticas de extensão de renda mínima. Ele acabou ficando famoso justamente, quer dizer, as pessoas não entenderam, Ficou famoso por causa do auxílio emergencial, e todo mundo pensava que o auxílio emergencial foi dado pelo governo federal e não uma pressão que as centrais sindicais e os deputados fizeram em cima desse governo. Então, estamos continuando a pleitear o auxílio emergencial. Então, eu acho que tem muita diferença entre uma figura, mesmo que seja para comparar o extremismo, de uma figura como Lula e uma figura como Bolsonaro. Bolsonaro é um genocida, é um cara que não merece o respeito de ninguém, de nenhum trabalhador. E as pessoas que, infelizmente, aí, eu vou ser radical aqui, sabe? As pessoas que, esse grupo de pessoas que defendem ainda Bolsonaro de uma forma de fígado, vamos dizer assim, são porque são parecidos com eles, porque têm a mesma posição que ele, pensa como ele, são genocidas, são racistas, são pessoas que não respeitam o próximo, não respeitam a dor do próximo. Então, eu vejo casos de pessoas como essa que a gente não consegue, infelizmente, nem conversar, porque agora outros não. Outros votaram na perspectiva da corrupção, de acabar com a corrupção no nosso país, e aí ficou decepcionado. E muitos não vão votar mais no Bolsonaro. E uma parcela ainda vota porque não se sente representado em outras candidaturas, vamos dizer assim. Tem aqui também, eu vou juntar duas perguntas, vou ler aqui os enunciados, e elas acabam sendo, no fundo, correlatas, porque falam também da condução do partido no município. O Gilberto está aí nos comentários do stream também participando, ele que é do PT, ele coloca o seguinte, ele é da direção de comunicação do PT, é blogueiro aqui da Folha também. Ele coloca o seguinte: nesta segunda-feira, uma análise de dados da internet identificou mais de 900 mil menções ao presidente Lula no Twitter em menos de 4 horas. Cerca de 70% comemorava a decisão e revelaram um importante fato. A maioria era de jovens, muitos que viveram pouco ou nada da transição entre os governos FHC e Lula, portanto, se tratando de um agrupamento especialmente novo e plural. Este fator aponta para o alinhamento dos jovens às pautas progressistas e ainda uma continuidade ao surgimento da simpatia a Lula e governo petistas, é a análise do Gilberto. Sabendo que a rejeição do Bolsonaro é maior nesta parcela dos jovens, como você enxerga a importância da juventude nos próximos processos de decisão a nível nacional e estadual em 2022 e local em 2024? Essa é a pergunta do Gilberto. E aqui eu vou complementar com o Teseu Bezerra do Sindipetro, parabeniza você pela luta em defesa da vida nessa liderança dos professores, e coloca quais os próximos passos do partido em Campos, já que na última eleição
mesmo o partido tendo José Maria sendo o oitavo mais votado, quase 3 mil votos, não conseguiu nenhuma cadeira no pleito municipal devido à nominata. Eu considero, primeiro, dar um abraço aí para o Gilberto, nosso companheiro de partido, um jovem brilhante, e o nosso companheiro, presidente do Sindipetro, o Teseu. Primeiro, é importante deixar claro de que o Lula, apesar da gente, neste momento, né, a maioria dos jovens não terem vivido a época do FHC, né, e do Fernando Henrique Cardoso, e comparar, e poder comparar com o governo Lula, a nossa juventude, ela conseguiu viver as políticas públicas implementadas pelo governo do Lula e da Dilma. Hoje, por exemplo, a reconstrução, e aí respondendo um pouco sobre a reconstrução do PT de Campos, a reconstrução do Partido dos Trabalhadores no município de Campos se dá na renovação da juventude que vem para o Partido dos Trabalhadores, porque são frutos dessas políticas, são frutos do Reúne, são frutos do ProUni, são frutos do primeiro emprego, ou seja, são jovens que viveram, né, que nunca tinham a perspectiva de entrar numa universidade e que, através do nosso governo, tiveram essa oportunidade. Então, acho que esses jovens que puderam viver as políticas do governo Lula e Dilma, e que hoje, inclusive, estão vivendo as políticas do governo do Bolsonaro, estão conseguindo diferenciar. Então, não é à toa que essa garotada, né, a juventude, está com afinco, entrando com força, e também dentro do Partido dos Trabalhadores, não só aqui em Campos, como a nível nacional, né, um número alto de jovens, né, dentro dessas políticas, inclusive com renovação. Isso é importante, né? O nosso presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, que é o Joãozinho, ele não tem nem 30 anos. Então, unificar, né, a sabedoria, né, dos históricos do partido com a juventude e a renovação, que aí entra, né, e a gente está conseguindo fazer um excelente trabalho. No município de Campos, nós estamos ainda no processo de reorganização. Nós tivemos, dentro do partido, vereador que na verdade, foi eleito pelo partido, mas, infelizmente, acabou saindo, né? Não era ideologicamente do Partido dos Trabalhadores, que foi o Marcão, e com ele acabou o partido se desestruturando, né? Porque levamos um tempo ainda para tentar se recompor. Na penúltima eleição, nós tivemos 6 pré-candidatos a vereadores, inclusive eu fui candidata, e nós tivemos lá cerca de 3.500 votos. Nesta eleição, pode não ser um aumento significativo, mas com a candidatura majoritária, nós aumentamos para 4.200 votos e mais os votos, né, dos nossos vereadores e vereadoras. E Zé Maria, que é um companheiro assim, brilhante, né? Apesar de ser o o 8º mais votado no município de Campos, acabou não conseguindo, né, ter a cadeira, porque a nossa nominata não estava uma nominata completa, né? Isso foi um problema sério que nós enfrentamos, vários que estavam pretendentes, querendo se candidatar. Quando a gente chegava na ficha lá do TSE, não constavam, né, como filiados. Então, de uma certa forma, essa desorganização também acabou afetando algo que a gente vai conseguir assumir, né, a presidência do partido, e nós vamos corrigir todos esses problemas para que a gente possa realmente, em tempo hábil, ter candidaturas aí a deputado federal, a deputado estadual, que são as próximas candidaturas, que realmente faça crescer o PT no município de Campos. É verdade que ainda temos o antipetismo no município de Campos, não é à toa que o município de Campos 60% apoiou o Bolsonaro. Nós tivemos aí candidaturas da esquerda, da direita, né, que tiveram uma votação. Infelizmente, aí a gente não pode deixar de citar isso, nós não temos nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. Já tivemos a Câmara de Vereadores aí com 4 mulheres, né? Eu, inclusive, uma delas. Então, é lamentável
que essa Câmara que aí está seja uma Câmara e os partidos políticos, né, que não investiram realmente em candidaturas de mulheres viáveis para que pudesse estar ocupando a Câmara. Uma coisa também que eu não posso deixar de falar, né, que aí falando de Zé Maria e de Teseu, né, a gente sabe que a mídia, né, de uma certa forma, acabou desconstruindo a imagem, né, ajudando a desconstruir a imagem dos governos de Lula e Dilma, né? E aí a própria Lava Jato bateu em cima da questão da Petrobras, né, que é uma coisa muito séria, no meu entender. A Petrobras, na verdade, existiam pessoas na Petrobras, ou seja, a gente chama isso de CPFs, que precisavam ser investigados e punidos. Mas a Petrobras, ou seja, o CNPJ, ela não poderia ser destruída como foi destruída pela Lava Jato, né? E isso causou alto índice de desemprego, né? Não só das empresas que prestavam serviço para Petrobras e a própria Petrobras também. Então, são questões como essas que a gente precisa rever. Acho que o Partido dos Trabalhadores, e aí vai aqui uma reflexão, o Partido dos Trabalhadores pecou em não dialogar mais com as suas bases, não estabelecer um processo de comunicação com a população. Acho que foi importante na redistribuição de renda, foi importante na valorização do trabalho, na educação, na saúde, né, no projeto dos mais médicos, mas, infelizmente, ela não conseguiu se comunicar com o povão, vamos dizer assim, né? Faltou esse diálogo com o povão. Nós vimos pessoas, por exemplo, que estavam dentro dos projetos de Ciência Sem Fronteira, beneficiados pelo governo de Lula e de Dilma, que estavam votando contra, né, a favor do impeachment. Nós tivemos petroleiros concursados, né, o Zé Maria e o Teseu sabem disso, do que eu estou falando, concursados, que não viveram a época do Fernando Henrique Cardoso, e que estavam a favor do impeachment. Então, sem entender que isso é uma questão de política deste governo, né? Do governo de Lula e de Dilma. Então, são questões como essa que a gente vai ter que realmente rever a postura do Partido dos Trabalhadores, e a gente quer fazer esse diálogo com os partidos de esquerda para que a gente volte em 2022, né, a estar governando esse país. São 9h14, com certeza daqui a pouco tem mensagem, mas vale a pena, não tenha dúvida, essa conversa com a Odisseia, que aliás, Arnaldo Neto, poderia se alongar por boa parte da manhã devido aí a produtividade de conteúdo da Odisseia e do assunto que também é extremamente pertinente. Odisseia, eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção e pela presença aqui no Folha no Ar, primeira edição. Espero que de uma próxima vez, todos vacinados devidamente e com o fim dessa pandemia possamos estar pessoalmente aqui. Não sei nem se isso vai voltar mais, como é o tal do novo normal, que eu não gosto muito, mas fazer o quê, né? Não tem que gostar, tem que aceitar. Vida que segue, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui, dê um abraço aí do Eduardo, na família toda. Eu quero agradecer mais uma vez, Claudinho, Arnaldo, né, o Aloizinho, a todos da Folha da Manhã, todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui, todas as pessoas que participaram, apresentaram sugestões. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E dar um abraço especial a todas as mulheres, né, lutadoras. O dia 8 de março nós tivemos um ato na Praça São Salvador, de forma simbólica, respeitando todos os critérios de higienização, mas dizendo que a educação estava em luto, né? Fora Bolsonaro, né? As mulheres do campo e da cidade, em defesa de uma educação pública de qualidade. E quero dar um abraço a todas as mulheres, né, guerreiras, que estão sofrendo durante esse processo de pandemia, que estão trabalhando dobrado, porque além de dar conta do seu trabalho, ainda tem que estar nos afazeres de casa, tendo que cuidar dos seus idosos, cuidar dos seus filhos, né?
de estar compartilhando com seus companheiros, né? Eu espero que isso seja, né? As tarefas de casa, né? A gente sabe que muitos casos de violência doméstica aumentaram durante esse processo da pandemia, porque vivemos ainda numa sociedade patriarcal, né? Mas que a gente possa superar e que estejamos todos e todas vacinadas em breve, né? E retorno às aulas presenciais somente com vacinação de toda a população, dos profissionais da educação. Muito obrigado. Obrigado, Odisseia. Parabéns pelo seu dia, né? Muito obrigado. Juju está te elogiando. Arnaldo, um abraço, bom dia e até amanhã. Você está aí ainda? Já foi. Bom, então fechamos por aqui o Folha no Ar, primeira edição, hoje conversando ao vivo com a Odisseia Carvalho. Amanhã, né, dia 11 de março, o início oficial, né, Arnaldo? Foi quando de fato realmente tivemos aí o início de lockdown e de toda aquela loucura, né? Um ano de pandemia. E a gente vai fazer um programa especial sobre isso. Exato. Bom dia, Nogueira. Obrigado, Odisseia. Até amanhã às 7, se Deus quiser. Valeu. 9h18. Folha no Ar, primeira edição. O oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e também de Dedumas Baterias. Volta amanhã. Folha FM 98,3. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. 9h18.